Vamos então iniciar a aula dominical hoje, irmãos. O Alisson, que está dando essas aulas, ele precisou fazer uma viagem e o tema que o Alisson está trazendo é grandes lições da Bíblia, não é isso? Então, eu quis copiar um pouquinho o Alisson, né? E ele vai continuar dando essas aulas a semana que vem. E hoje eu vou falar sobre grandes homens da Bíblia, na verdade, de um homem, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre Jó. O nosso tempo aqui é bem curtinho, né, para a gente falar, 45 minutos que a gente tem de aula. Para você que está em casa também, espero que você possa estar me ouvindo bem também e participar. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse homem chamado Jó, né? É claro que nós temos que lembrar sempre quem é o nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, é isso mesmo. Jesus é o nosso maior exemplo. Mas nós temos alguns homens na Bíblia, né, que trazem boas lições para nós. Nós conhecemos bem, né, a história de Jó, esse homem que sofreu bastante, né, mas que foi fiel até o fim a Deus, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse homem. Talvez a gente fique só no capítulo 1. Então eu queria dividir aí algumas lições, né, alguns pontos importantes da vida de Jó nessa manhã. E comparar com a nossa vida, né? Fazer algum comparativo aí desse nível. Então, se você em casa ou você aqui, o Márcio acho que vai estar com o microfone hoje, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, então, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos aqui e analisar um pouquinho disso hoje. Então, vamos começar aí no livro de Jó, capítulo 1. Quem que pode ler aí dos versículos 1 até os 5 do livro de Jó? Alguém aqui ou alguém de casa? Alguém que está em casa aí, dá um ok para a gente ver se você está ouvindo e se você está podendo comunicar conosco aqui também. Ok, vocês me ouvem? Bom dia, irmãos, tudo ok, eu estou ouvindo. Obrigado, Leila. Obrigado, Zé. Ok. Quem Ok. poderia ler então Jó capítulo 1, versículos de 1 a 5? O Alan ali, Márcio. O Malan vai ler então esses versículos para nós. Jó capítulo 1, de 1 a 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Obrigado, Alan. Irmãos, vamos analisar um pouquinho então desses versículos, desses primeiros 5 versículos aí do capítulo 1 de Jó. Então fala aí no versículo 1, que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. E fala ainda nesse versículo 1 que ele era um homem íntegro, homem justo, temente a Deus e evitava fazer o mal. O livro de Jó já começa aí dando qualidades desse homem. 4 qualidades aqui. Uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que temia a Deus e que se afastava e evitava fazer o mal. 4 qualidades
essenciais, vamos dizer assim, para nós que somos cristãos. Nós sabemos que Jó foi um homem fiel, totalmente fiel ao Senhor, em tudo aquilo que ele passou, mas não foi por acaso. Não é? Talvez eu e você, eu posso falar por mim aqui, com certeza, antes de me tornar um cristão, não tinha muitas qualidades como essas de Jó. Talvez eu fosse uma pessoa boazinha, né? Mas longe, muito longe daquilo que Jó tem de qualidade aqui. Mas vamos analisar essas 4 qualidades de Jó, né? Fala que ele era um homem íntegro e um homem justo. É 2 qualidades aqui, né? Penso que diferentes. Mas qual que seria a diferença na nossa vida entre integridade e justiça, hein? Vamos pensar um pouco aqui. Quem que poderia dar um exemplo aqui, talvez, de o que é uma pessoa íntegra e o que é uma pessoa justa? Qual seria a diferença entre justiça aqui, ser uma pessoa justa, e ser uma pessoa íntegra? Pensar um pouco de casa também, se você quiser opinar, você também está participando. O que nós poderíamos dizer aí sobre uma pessoa justa e uma pessoa íntegra? Uma diferença, né, para a gente não ficar pensando que é a mesma coisa. O Alan, outra vez. Esse meu ajudante aí tá meio dormindo, hein? Tô brincando. É que eu estou querendo fazer o Márcio andar bastante, né? César, muitas vezes essas 2 qualidades, elas podem se misturar. Mas eu penso mais em integridade e justiça da seguinte maneira. Integridade tem a ver com o próprio Jó. E justiça tem a ver com o que ele representava para outras pessoas. Então, a integridade, ele mesmo, e justiça, como ele tratava os outros. Eu penso que a gente pode diferenciar as 2 assim, apesar delas se misturarem, né? Uma pessoa boa, uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que tratava bem os outros, mas integridade tem a ver com ele, justiça tem a ver como ele tratava os outros. Ótimo, obrigado, Alan. Um bom pensamento isso, né? Integridade é algo que ele tinha dentro dele, e vamos falar que a consequência disso seria a justiça para outras pessoas. Ótimo ponto, né? Alguém mais tem alguma outra colocação sobre isso, alguma outra ideia? Vou falar aqui. Bom, é que Ok, Robin, obrigado também. Pureza, né? Vamos falar em integridade, uma pureza interna, como o Alan falou, ligando até aquilo que o Alan falou. Aí vocês combinaram em casa ou não? Não, né? Brincadeira. Daniel? César, quando eu vejo assim que... desculpa. Quando eu vejo que ele era íntegro, eu entendo que Jó, ele obedecia a Deus de forma integral. Não faltava nada para ele. Então, integralidade lembra coisa inteira. Então, ele era puro de forma integral, de forma inteira. Então, tudo que ele fazia, ele buscava fazer o melhor para Deus, de forma integral. Justiça, foi o que o Alan já falou, que ele buscava utilizar a justiça de Deus para com os outros. Ok, Daniel, muito obrigado também por essa sugestão aí, bons pontos, né, para a gente pensar entre integridade e justiça. Acho que o Valdivino quer falar também. Integridade vinha de Jó e a justiça de Deus. Ok, Valdivino, obrigado também. Integridade vindo de Jó e a justiça vindo de Deus. Ok, ótimo. Vamos passar para o próximo ponto aqui, né, dele temer a Deus, né? Até voltando aqui no ponto da justiça, da integridade,
como eu fui mecânico minha vida inteira, irmãos, assim, profissionalmente falando, por uns 30 anos, né? Justo, né, dentro da mecânica é quando a coisa não tem folga, quando não tem fissura, né? Quando não passa nenhum tipo de folga na peça, né? Então, lembrando um pouco aqui da justiça de Jó, nós sabemos aí que ele tinha bastante isso, né? Ele não dava brecha, né? Ele não tinha brecha na vida dele, né? Então a gente vai ver um pouco mais aí, até misturando aqui com o quarto ponto da qualidade de Jó, de evitar fazer o mal, né? Então eu penso um pouco nisso também. Mas fala aqui que ele temia a Deus também, né? E acho que há uma outra confusão entre o temor e o tremor, né? Então, temia a Deus, o que a gente pode pensar dessa qualidade de temer a Deus, né? O que é temer a Deus, hein? Que acho que no mundo, de uma forma geral, existe uma confusão entre o temer e o tremer, né? O que a gente pode falar sobre isso, essa qualidade de Jó de ser temente a Deus? Temente é uma pessoa que tem medo? Será que é isso? O que é temer a Deus, hein? Será que, vou dar um exemplo aqui do meu filho, né? Será que o meu filho, ele teme a mim, ou ele tem temor a mim, ou será que ele tem medo de mim? Isso, sim. Um respeito, né? Eu acho que, pode falar, irmão Márcio. Então, feita, né? Isso, exatamente. Eu acho que o ponto é esse, né? Temer aqui de Jó não era um medo, né? Não era um tremor, vamos dizer assim, mas um respeito a Deus, às coisas de Deus, né? Então existe uma diferença aqui na vida de Jó e que também deve estar na nossa vida. Quer dizer, nós não somos obedientes a Deus porque nós tememos aquilo que pode acontecer. Nós somos tementes a Deus porque nós respeitamos esse Deus que deu o seu Filho por nós. Porque nós temos prazer, satisfação de fazer a vontade dEle. Não porque nós temos medo, não, eu não vou fazer, porque é claro que nós sabemos que o pecado tem consequências, né? Isso é um fato. Mas o princípio do nosso temor a Deus é o respeito. E é o que está acontecendo com Jó, é o que o Jó tinha dentro dele, né? E também Jó evitava de fazer o mal. Desculpa. Alan? Ô César, isso que a Si falou está muito certo, né? Temente a Deus é respeitar, é também reconhecer. Deus é um ser superior, né? E que merece ser adorado. Como vemos aqui que Jó fazia isso, né? Tanto para ele quanto para sua família. Sim. Então, esse temer a Deus é respeitar, é reconhecer e adorar a Deus. Ótimo, Alan. Obrigado também por essas colocações. Com certeza, é isso mesmo, né? Até o Alan citou um outro ponto aqui, né, do comportamento de Jó. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a família dele, né? Ele estendia isso não só para ele, mas para a família também. É um ponto bem interessante aqui do capítulo 1. Mas é isso mesmo, né? O temor a Deus, o respeito, né? Entender que Deus é superior, né? Tudo isso daí. E também fala aqui que ele evitava de fazer o mal, né? Então mostra que Jó não era um super-homem, né? Não era um super ser humano. Ele era como eu e você. Ele tinha qualidades, né? E ele colocava em prática essas qualidades na vida dele, né? Então fala aqui que ele evitava fazer o mal. E como que nós podemos, vamos dar um exemplo aqui hoje, de como nós podemos evitar de fazer o mal em nossa vida, hein? Quais são algumas ações no nosso dia a dia, né? Se iguala aqui a essa qualidade de Jó de evitar fazer o mal. Márcio e de Márcia. Eu acredito que ser honesto, né? Honesto. Agradar a Deus. E ser honesto, né? De ética, educada.
Quem que falou? O Danilo? Isso. Ser uma pessoa de ética, educada também, entende? Pode Uma ser? pessoa de ética, educada, acho que foi isso que o Danilo falou, né? Isso, foi. Obrigado, Danilo, pela sua participação aqui também. A Edmárcia falou aí da honestidade, né? Outra maneira é se desviar Se desviar, de fazer o mal. sim, se desviar, mas na prática, o que seria o se desviar? Tentar ser mais prático assim. É sim, né? Sim, nós temos que se desviar. Não se deixar contaminar por aquilo. Não se deixar contaminar, exatamente. Deixa eu dar um exemplo aqui do próprio Jó, tá? Abre lá no capítulo 31, versículo 1. Olha só que coisa interessante aqui no capítulo 31 de Jó, o versículo 1. Olha que bom exemplo aqui de se evitar, de fugir do mal, né? Olha o que Jó fez aqui no versículo 31, para ele colocar em prática, né, isso que ele tinha como qualidade de fugir, de se afastar, né, de ficar longe do mal. Quem que pode ler o versículo 1 do capítulo 31 aí de Jó? Em casa ou aqui? Pode ser em casa, pode ser aqui. Então tá. Aí de Márcia vai ler então, irmãos. Só um, César. E só um. Desacordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Olha que bom acordo que Jó fez com ele mesmo, né? Aquilo que o Alan falou um pouco da integridade, né? Coisa que é dele mesmo. Jó era um homem, né? Mas ele fez um acordo com os olhos dele, como está falando aqui. Fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. É o que está na minha versão aqui, NVI, Nova Versão Internacional. Fez um acordo com os seus olhos para não olhar com cobiça para as mulheres, né? E olha que ação interessante aqui da vida de Jó, nessa parte de evitar fazer o mal. O que a gente vê, irmãos, contamina a nossa mente. E olha como Jó foi um homem sábio nisso, né? De evitar esse tipo de situação, de desejo, né? Que todo homem tem. Fez um acordo com os seus olhos para não olhar com cobiça para as moças, como diz aqui na versão NVI. Então, na prática aqui, irmãos, nós estamos vendo como que Jó tratou essa questão aí de evitar fazer o mal. Bem interessante isso, né? Me lembra também bastante, eu gosto de falar bastante com jovens sobre isso. Eu até ia brincar aqui com o Mateus, que eu ia falar sobre namoro, mas o Mateus não está aqui, que ele ia falar de novo. Mas, enfim, eu gosto de falar isso com jovens, né? Dessa posição que Jó tinha. Eu lembro bastante de José também, né? Lá diante da mulher de Potifar, né? Quando ele saiu correndo, largou até o manto dele lá, fugiu daquela situação, né? Então, situações bem interessantes que nós devemos aplicar na nossa vida, evitar fazer o mal. O mal está aí, batendo a nossa porta, né? E o mal não é feio, não é mesmo? Como fala aqui Jó, né, das moças, como é o caso de José lá, da mulher de Potifar, né? Não é coisa assim que a gente tem medo, não, né? Tem que se afastar. Mas vamos continuar aqui no texto, né? Fala. Oi? Eu. Tem uma música que é um poema que o autor, a pessoa que escreveu essa música, ele fala: os meus dedos me traem, é antiga, tá? Porque é de discar, né? Os meus dedos me traem e disco o seu telefone. Quando eu vi esse versículo pela primeira vez, eu fiquei pensando, como será que foi esse acordo que Jó fez? Porque se for pensar que ele fez esse acordo com os olhos dele podem trair ele.
Aí eu pensei, juntamente com essa passagem, uma vez que o irmão falou, que ele comprou o computador, o primeiro computador dele quando ele era cristão, ele falou que ele e a esposa oraram para que aquele computador fosse para honra e glória do lar. E esse irmão, ele falou que nunca acessou nada que não fosse para honrar o nome. Então, juntando esse versículo aí, eu fico pensando, como que Jó fez esse acordo com, não é? Não foi só com os olhos. Com certeza, Deus estava nesse acordo. Bom ponto, Márcio, né? Acho que todos nós aqui teríamos que fazer esse mesmo acordo, incluindo que aparelho, hein? Que aparelho que nós devíamos incluir nesse acordo, se a gente fizesse um acordo desse nível aí que Jó fez com os olhos dele, e lembrando aí do ponto que o Márcio colocou, de colocar o computador, que aparelho nós devíamos incluir nesse acordo, hein? Hoje. Eu acredito que eu pensei, e muita gente também acho que pensou no celular, né? Com certeza, os nossos celulares. Quem de nós não tem um? Quem de nós não está exposto ali? Você abre automaticamente. Jó não tinha computador, Jó não tinha celular, Jó não tinha rede social. Mas acho que muito mais do que Jó, nós hoje precisamos fazer esses acordos, irmãos. Né? Bem interessante isso. Obrigado, Márcio. Bom, vamos para o ponto 2, para o versículo 2. Vamos ver aqui um pouco do que Jó tinha, né? Dos bens que Jó tinha. Olha, fala no versículo 2 que tinha ele 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Então nós vemos aqui que Jó era um homem próspero, né? Não só materialmente, né? Mas familiarmente. Tá certo que as famílias naquela época eram grandes, né? Mas fala no versículo 2 que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 no total aqui. Possuía bastante bens materiais, né? Empregados, né? Servos, né? Pela minha contabilidade aqui, eu até marquei, deixa eu ver aqui, para não esquecer de detalhes. Fala aqui que olha só, 10 filhos, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, né? Porque fala de juntas, então é o dobro aí. 500 camelos, não, errei aqui no texto. 500 bois e 500 jumentos, né? Muita gente trabalhando, né, para ele. Então Jó tinha bastante bens materiais, era um homem realmente abençoado por Deus, próspero, prolífero, né? A gente pode falar tudo isso de Jó aqui, né? Agora, olha só os versículos 4 e 5 também, que interessante, né? Que já foi lido aqui. Os seus filhos, esses 10 filhos que Jó tinha, costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Aí o versículo 5 fala que, terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele, Jó, né, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois ele pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Então a gente vê aqui no versículo 5 que Jó tinha esse hábito, né? Era uma prática constante de Jó, fala o final do versículo 5, ele fazer esse sacrifício pelos filhos. É quando o Alan falou
integridade de Jó aí, lembrando que ele estendia isso para a família também, né? Acho que Alan estava falando aqui do versículo 5, né, que ele fazia esse sacrifício aí em nome dos filhos, né, para evitar qualquer tipo de situação de pecado dos próprios filhos, né? É bem interessante isso, irmãos, e vamos trazer isso para a nossa vida hoje. Eu e você que somos pais, temos filhos, 1, 2, 3, né, nós queremos ser íntegros também. Jó fazia sacrifícios aqui pelos filhos. E hoje, hein? E nós, somos pais, que tipo de sacrifício nós temos feito pelos nossos filhos hoje? Sacrifício espiritual, né? Sacrifício para que eles se mantenham íntegros também perante o Senhor. Será que nós temos feito isso também, irmãos? Penso eu que era um bom exemplo aqui que Jó estava dando, né? Vamos pensar então hoje, o que poderia ser um sacrifício, né, que nós poderíamos fazer pela vida espiritual dos nossos filhos, hein? Quem que poderia dar alguma sugestão do que poderia ser um sacrifício para nós hoje em nome da vida espiritual dos nossos filhos? A gente está vendo aqui, né, que ele sacrificava, né, ele fazia sacrifícios, holocaustos aqui em favor de cada filho, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Acho que a Robin quer falar algo. Aqui, nós podemos orar sobre eles o que vão, né? Mas oração é a coisa mais importante que nós podemos fazer, porque nós não estamos cada segundo. Mas nós podemos pedir para o Senhor estar à frente de tudo, cercando eles de proteção e de inteligência, de sabedoria e providenciando tudo na vida deles. Ótimo, Robin, obrigado por isso. Oração, irmãos, olha só. Eu falei aqui de sacrifício, né? Eu vou até mudar hoje, então. Vou tirar a palavra sacrifício, né? A gente sacrificar um pouco do nosso tempo, né, para nós orarmos pelos nossos filhos. Vamos colocar aqui como investimento espiritual. Investimento. Eu diria quando nós oramos a Deus pelos nossos filhos, né? Oramos pelo amadurecimento deles, pela segurança, pelo crescimento espiritual deles, para que eles encontrem, né, um parceiro segundo a vontade de Deus. Eu penso que nós não estamos sacrificando, não. Nós estamos investindo, né, porque se nós investirmos dessa forma nos nossos filhos, orando por eles, uma das situações aqui, uma das ações que nós podemos fazer aqui em favor da vida espiritual dos nossos filhos é orar por eles, né? E olha quantos benefícios nós podemos ter durante a vida se nós investirmos esse tempo de orar pelos nossos filhos. Imagine a sua vida aí, se você é um pouco mais... Márcio está com a mão levantada ali. Se você é um pouco mais... Tem os filhos um pouco mais idosos, né? Já saiu daquela fase de criança, né? Você vai ver como é importante, né, você orar para os seus filhos, né? O que isso vai trazer de benefício para a sua vida durante o período aí que ele tiver em crescimento. Muito importante. E Márcia? Eu penso que também ler a Bíblia com ele, falar da palavra de Deus, eu acredito que faz com que eles se conscientizam, né? Não é assim como se diz, uma ordem. Eu acredito que quando você faz com que o filho participa de alguma coisa na igreja, ou, sei lá, se envolva com os irmãos, mas sem falar da palavra de Deus, eu acredito que às vezes eles vão até meio que obrigados, sabe? Mas a palavra de Deus, eu acho que faz com que eles conscientizem. Eu acho muito importante.
Com certeza, né? Olha só o que Jó fazia aqui, ó. Versículo 5, eu vou repetir. Terminando um período daqueles banquetes, daquelas festas que eles faziam, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Jó, ele não simplesmente fazia aqueles holocaustos pelos filhos, ele colocava, participava os filhos daquilo lá. Ele não somente fazia aquela ação, mas ele chamava os filhos para participar daquilo. A Robin deu a sugestão da oração, que é uma ferramenta poderosa para nós, mas nós temos que envolver os nossos filhos nisso também. A palavra de Deus, no ensino, no crescimento, na oração. Não é só trazer, né? Porque às vezes a gente terceiriza, né? A gente acha que é a igreja que tem a responsabilidade de educar espiritualmente os nossos filhos. Tem uma parcela, sim, né? A aula dominical é importante, né? A convivência é importante dos jovens, né? Da criança, é importante, muito importante. Mas muito mais importante é a nossa parte lá em casa, vamos dizer assim, né? Lá na nossa casa. Os nossos filhos, né? Fazendo o que Jó fez aqui, trazer junto, foi o que a Edmárcia falou. Alan? Ô César, uma outra maneira é ser um bom exemplo, né, para seus filhos. Porque não adianta nada só fazer tudo que ele fosse um mau exemplo para os filhos. Já vimos que ele não era, né? Ele era uma pessoa íntegra, justa, temente a Deus e que se afastava do mal. Então, nós também, como pais e mães, maneira de sacrificarmos em favor dos filhos, além de tudo isso que já foi falado, que está muito certo, é ser um bom exemplo. Não adianta se nós orarmos, lermos a Bíblia, nosso exemplo em casa não é o exemplo correto. Obrigado, Alan. Ótimo ponto, né? Como é que é? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Bom ponto. O Márcio vai trazer aqui o microfone. Uma dúvida com essa palavra holocausto. Fazia um sacrifício, é isso? A palavra Isso, holocausto? fazia um sacrifício, exatamente. Lembrando, né, que pelo que a gente sabe, né, não é certeza, mas Jó provavelmente estava naquela época dos patriarcas, né, não tinha a lei ainda de Deus, né, a lei dada por Moisés, tá? Mas ele sacrificava realmente. Márcio? Holocausto tem a ver com totalmente queimado. Totalmente queimado, exatamente. Tinha ofertas que não era totalmente queimado. O holocausto era totalmente queimado. Obrigado pela pergunta, né? Então, olha só que importante que é, né, irmãos? Nós agirmos dessa forma, né? Nós temos essa consciência, né, de sacrificar, vamos dizer assim, eu usei a palavra aqui, investir até nos nossos filhos, né? Porque o que nós queremos que eles sejam depois, né? Quando eles estiverem aí já na época de fazer a escolha que é pessoal. Não somos nós que escolhemos, né? Mas a gente, será que fez aquilo que nós precisamos fazer? Aquilo que Deus deixou como responsabilidade para mim e para você? Fazermos, né? Então, bem importante esses pontos que foram colocados, né? Orarmos, colocarmos, né? Trazermos os nossos filhos para participar, sermos exemplos para eles, importantíssimos, irmãos. Não adianta nada você querer que seu filho faça isso, faça aquilo, mas se você na sua vida não faz, né? Você quer que seu filho esteja aqui, né, no ambiente da igreja, né, com os jovens, né? Eu gosto de colocar os jovens porque eu trabalho com os jovens, irmãos, então é quase que automático eu falar isso, né? Mas as crianças, né, os adolescentes, se você também não participa, quer dizer, não faz muito sentido, né? Ô César. Perdão, Cícero? César, bom dia. Bom dia. César, olha, a gente tem que fazer isso, tudo que nós estamos conversando aqui, desde tenra idade, bem novinho, para que ele cresça sabendo que tem que ir na igreja, que tem que frequentar a escola dominical, que tem que ler a Bíblia, que tem que orar, tudo isso.
Mas, muitas vezes, em fase adulta, eles não querem isso, né? Eu vejo assim, por exemplo, a história de Samuel, né? Samuel, um profeta de Deus, e os filhos eram desobedientes. O que Samuel fez, né? O que ele fez de errado para os filhos serem tão desobedientes? Então, chega uma parte na vida deles que a gente não tem como escolher mais, a gente não tem como impor mais. Por isso que eu penso que é desde tenra idade que você tem que discipliná-lo, para que você não carregue esse fardo depois. Por que eu não fiz isso, né? Eu penso assim. Com certeza, o Cícero, você tem toda a razão, né? A escolha, como eu acabei de falar, é de cada um deles. Mas isso não tira a nossa responsabilidade, né? De forma nenhuma. E nós temos que fazer. Se eles vão seguir esse caminho ou não, a gente não sabe. Mas a nossa parte nós temos que fazer, né? E perseverar, né? Talvez o filho já esteja aí adulto. A gente vai parar por causa disso? Não. Eu acho que quando fala de filho, né? Filho, quando que filho deixa de ser filho? Nunca, né? Nunca. Então continua sendo, a nossa oração continua. Eu tenho certeza, se você aqui é um avô já, você ainda deve orar pelo seu filho. Não é o fato dele já ser um adulto, né, que essa prática nós devemos deixar de fazer. E com certeza, Cícero, né, nós gostaríamos que fosse diferente, a gente não tem como escolher isso, né? Mas o nosso trabalho nós temos que fazer, né? E continuar orando. E como você falou, né, isso quanto mais cedo você começar, melhor, né? Lá em Provérbios, eu não lembro exatamente o versículo que fala isso e o capítulo, mas fala, né, instrui a criança no caminho que ela deve andar, que ela deve seguir, e quando ela crescer, não vai se desviar dele. Isso é a palavra de Deus está dizendo, né? Então nós temos que confiar nisso e fazer a nossa parte, sim. Obrigado, Cícero, por isso. César, bom dia, irmãos. Bom dia, Leila. Aproveitando o que o Cícero falou, que desde pequenininho, né, quanto mais cedo, melhor, tem uma listinha de combinados na sala de aula que eu acho muito legal. Tem uma das regrinhas lá, né? Fala assim, para as crianças, incentivando as crianças a participar da aulinha dominical. Por quê? Porque muitas vezes termina o culto, não são todas as crianças que estavam no culto que ficam para a aula dominical. Então, termina o culto, claro, muitas vezes os pais precisam ter algum compromisso, alguma coisa, né? A gente não... Mas, assim, no geral, os pais, eles já foram edificados na mensagem, tá? Na pregação, né? Mas, às vezes, a pregação, a criança pequena, ela não tem maturidade para entender o que está falando na pregação. Ou seja, os pais, eles saem edificados, mas as crianças não. Porque as crianças precisam de uma fala mais didática, mais dinâmica, mais dentro do que elas podem assimilar. Então, a importância dos pais fazerem esse sacrifício de deixar os seus filhos na aula. Isso, assim, muitas vezes eu já vi pais que precisavam ir embora porque tinha algum compromisso que tinha que ir, mas muitos pais, às vezes, deixavam incumbidos seus filhos com outros irmãos. Olha, eu preciso sair agora, mas eu vou deixar meu filho aqui, você fica responsável por ele, porque eu não quero que ele saia, que ele não participe da aula. Então, são coisas que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes a criança precisa entender dentro que ela consegue assimilar. Então, isso é um sacrifício. Muitas vezes, a gente tem que fazer um bem bolado para que os nossos filhos participem da aula. Eu acho que isso a gente precisa pensar e fazer esse sacrifício. Mesmo quando a gente não puder ficar, nossos filhos não podem... Nós não podemos tirar o direito dos nossos filhos de participar da aula que é tão maravilhosa para eles. Obrigado, Leila, por esse ponto aí, com certeza, né? O sacrifício aí, né? Importante, um sacrifício importante, né? E aí, nós não somos irmãos. Se você tem um compromisso e não pode deixar seu filho, fala com o seu irmão, não é o tio dele? Vamos dizer assim? Mas brincadeiras à parte, irmãos, é um bom ponto isso, né? Como a Leila falou, você não pode esperar que o seu filho, uma criança, né? Ela vai ficar ligada no culto, na pregação, né? Tem que ter uma linguagem diferente,
Por isso que existe a aula dominical lá para os jovenzinhos, para as crianças, né? Para os bebês, porque tem uma linguagem lá que eles vão entender, que isso vai captar na mente deles. E é importante, é importante. É um sacrifício aqui, como o Jó fazia aqui aos seus filhos, né? E é um sacrifício que nós precisamos fazer. E mais uma vez eu volto a falar, não vai ser sacrifício para você não, vai ser investimento. Né? Obrigado, Leila. Vamos continuar aqui, que o tempo não para, né? Tem poucos minutos aqui. Olha os versículos 6 em diante aqui, eu vou ler dos 6 até o 8 aqui, para a gente falar rapidamente e terminar, porque nosso tempo já está indo, né? Olha o versículo 6 de capítulo 1 de Jó. E certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Versículo 8: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então, irmãos, olha só que interessante esse diálogo aqui entre Deus e Satanás, né? Fala que certo dia, né, os anjos foram lá se apresentar ao Senhor, e aí Satanás, como um penetra, foi lá também, né? E aí o Senhor perguntou para ele, né, da onde que ele veio, no versículo 7, e ele falou o seguinte: de perambular pela terra e andar por ela. Né? Parece que a resposta aqui de Satanás era um pouco aberta, assim, estava dando uma passeada aí, fui dar uma caminhada, né, porque estava sem nada para fazer, fui dar uma caminhada aí, de perambular pela terra e andar por ela. E nós sabemos, irmãos, que Satanás, o inimigo de Deus, o nosso inimigo, não perde tempo, não. Ele não saiu ali para uma caminhada, não, à toa, assim, pela terra, perambular. Estava procurando o quê? Alguém para, como um leão, tragar. É isso que ele faz. Então o discurso de Satanás aqui parece ser muito tranquilão aqui, né? Mas ele sempre tem um objetivo mal, né? Ele não é bom. Tudo que ele faz é pensando no mal, né? E aqui, né, parece que ele estava aí para passear, né, tal, saiu para dar uma caminhada. Mas olha o versículo 8, irmãos. Queria destacar aqui, queria falar um pouquinho mais sobre o 7, mas o nosso tempo já está acabando, eu só queria entrar no 8 aqui para a gente finalizar. No versículo 8 está dizendo o seguinte, olha aí, olha no seu texto. Disse então Satanás ao Senhor: reparou no seu servo Jó? Foi isso que aconteceu? Não. A pergunta aqui veio de quem? De Deus. Quem entrou nesse assunto aqui sobre esse homem chamado Jó foi Deus. Foi Deus que falou aqui para Satanás: reparou no meu servo Jó? Que maravilha, irmãos. Imagine você sendo indicado por Deus para o inimigo, para o caluniador, para o acusador. Reparou, Satanás, no meu servo Jó? Você estava passeando por aí? Reparou no meu servo Jó? Não parou por aí a fala de Deus aqui. Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus aqui estava fazendo o quê? Repetindo o versículo 1. As qualidades de Jó. Você pode ver que trocou só a sequência aqui do íntegro, do justo, né? Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Não foi Satanás que foi acusar Jó ali, irmãos. Satanás podia ter respondido para o Senhor, né? Estava dando uma volta ali e eu vi o seu servo Jó. Ele é dedo duro, né? Ele é o acusador. Olha lá o que o teu servo Jó está fazendo.
Vamos trazer isso para a nossa vida hoje, irmãos. Será que Deus poderia falar o seguinte? Versículo 8 aí. Reparou o meu servo César? Reparou o meu servo tal? Será que Deus pode usar nós como referência hoje? Deus é o nosso a nossa defesa hoje? Ou é Satanás que é o nosso acusador? Quem é que está se referindo a você? É Deus como aquele que é a sua defesa? Será que é Satanás como o nosso acusador, né? Depende da nossa postura. Deus pode usar aqui esse homem chamado Jó, né? Por quê? Porque não havia ninguém na terra como ele. Porque ele era irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e se desvia do mal. Como seria bom, irmãos, todos nós pudéssemos ter essa prerrogativa aí de Jó. E podemos, né? É totalmente possível. Ele era ser humano como eu e você, no versículo 1, que nós lemos aqui, né? Ele se desviava em fazer o mal, ele também era atacado, como eu e você. Talvez ele não tivesse computador, não tinha, nem celular. Mas, com certeza, ele era tentado. Satanás. Bem, irmãos, nosso tempo acabou, né? Já passou um pouco até. Mas vamos pensar sobre isso, né? Sobre a integridade de Jó, sobre a postura de Jó. Né? São tantas lições que nós poderíamos trazer para a nossa vida hoje, né? E com certeza nós podemos, né, ser dessa maneira também, né? Como Jó foi, né? E ser alguém que Deus pode usar, né? Pode falar, olha o meu servo tal. Imagine que coisa linda, irmãos. Nós sermos indicados por Deus pela nossa postura, pela nossa obediência, pela nossa integridade, pela nossa pureza, né, por nós desviarmos do mal. É isso que nós precisamos fazer, todos nós. Márcio? Ô César, eu acho que Jó, ele ouviu uma pregação parecida com a pregação de hoje, na época dele, porque ele tinha bens, né? Ele levou esses bens para Deus, ele foi obediente, e no final do último capítulo, Deus dá tudo em dobro para ele, e ele aproveita, ele usufrui das bênçãos. Então, acho que ele ouviu uma pregação parecida com a de hoje. Verdade, Márcio. Ele viu aqueles 4 pontos que o Alan falou, né? Ele praticou aquilo na vida dele, é isso? E como o Márcio falou no final, acho que o capítulo 42, que fala os últimos versículos, fala lá que Deus restituiu tudo. Até na matemática, você pode ver lá depois, lê lá depois. É tudo que ele recebeu de volta. Inclusive eram as filhas, né? Fala lá que as 3 filhas, né? Eram as mulheres mais bonitas que tinham lá, né? Mais belas daquela região. Enfim, irmãos, todos nós podemos ser como Jó, né? Mas tem que ter ação. E Deus nos abençoe a sermos assim também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bondoso, maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Pai, porque nós temos esses exemplos. O nosso maior exemplo é o seu Filho Jesus, com certeza, Pai. Aquele que é o exemplo perfeito. Mas nós temos também, Pai, esses homens, como todos nós, como seres humanos hoje, que também foi íntegro, Pai, fez as coisas certas, ó. Fizeram a Tua vontade, foram íntegros, desviava-se do mal. E possamos também, Pai, alegrar o Senhor da mesma forma. Possamos ser usados como referência, Pai, positivamente, pelo Senhor também. Em nome do seu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.